são material, portanto, numa ética cristã para aqueles que vivem a sua vocação dentro da relação matrimonial. A conferência será dirigida pelo padre mestre Dilmo Franco de Campos. Ele é sacerdote do clero da Diocese de Formosa, Goiás, e é reitor do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, e é mestre em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Então convidamos com muita alegria o padre Dilmo Franco de Campos. Boa noite. Quero também saudar aqueles que nos acompanham pela internet. Nosso último dia e a última conferência com este tema desta 8ª semana acadêmica, o amor nas dimensões pessoal, comunitária e social. Nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou o céu e a terra. E Deus nos criou para sermos felizes. E de uma maneira simplória, porém objetiva, a felicidade consiste em amar e ser amado. E um monge beneditino uma vez dizia assim, que quem ama sofre. Mas o que é que preferimos? Amar e sofrer, ou não amar e não viver? Então, desta maneira, o cristão é chamado a fazer a sua opção. E tratando desta relação de amor, na moral conjugal, à luz da relação Cristo-Igreja, o nosso ponto de partida para esta reflexão será Efésios capítulo 5, versículo 22, 32, visto que nos apresenta uma abordagem muito qualificada da revelação sobre o matrimônio entre batizados. Vale lembrar que a epístola aos Efésios consta de 2 partes diferentes, uma dogmática, a redenção alcançada por Cristo e a missão da Igreja, obra de Cristo para concluir sua missão salvífica, e outra moral, que constitui os preceitos morais que derivam da situação do homem redimido no seio da comunhão dos santos, que é a Igreja. É preciso que, em resposta, andemos de uma maneira digna da vocação com a qual fomos chamados. Então, aqui o nosso tema, moral conjugal à luz da relação Cristo-Igreja. Então, vamos, num primeiro momento, passar o texto de Efésios. Efésios 5, 22, 33. As mulheres sejam submissas aos maridos, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, ele que é o salvador do corpo. Pois como a igreja se submete a Cristo, assim as mulheres aos maridos em tudo. Homens, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para limpá-la com o banho da água e com a palavra, e consagrá-la para apresentar uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Os maridos devem amar suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e dele cuida, como Cristo faz com a igreja, já que somos membros do seu corpo. Por isso o homem abandonará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse símbolo é magnífico, e eu o aplico a Cristo e à igreja. Assim vós, cada um ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Então este é o texto de Efésios, e Raniero Cantalamessa, ele diz que o matrimônio encontra a sua máxima dignidade do ponto de vista religioso, no fato que é uma imagem da relação Cristo-Igreja.
Cristo amou a igreja, e você? Muitos hoje dizem, Cristo sim, igreja não. São os chamados cristãos sem igreja. E a desculpa para tal atitude são os erros e pecados dos membros da igreja. Assim também, muitos, a partir do falimento de alguns relacionamentos matrimoniais, dizem, casamento sim, união estável sim, matrimônio não. Eu vou pedir um pouco de desculpa a vocês, né, por causa de 2 painéis, mas assim, aqueles que desejarem realmente acompanhar o texto, tem essa possibilidade dos 2 lados, mas quem achar cansativo, escute apenas a leitura. Para os primeiros, o Concílio Vaticano II afirmou que a igreja somos todos nós, e que com Cristo, a união entre um homem e uma mulher foi elevado à dignidade de sacramento, sinal sagrado. É interessante a gente notar que nas igrejas, quando esse texto é lido, geralmente a gente, quando proclama esposas, submetei-se aos vossos maridos, a gente sempre vê os maridos ali cutucando a esposa na hora. E fica tão empolgado que nem escuta depois a leitura dizendo, maridos, amai as vossas esposas, né? Então, se compreendermos isso, muda o nosso modo de ver a igreja e o sacramento do matrimônio. Se alguém olha os vitrais de uma antiga catedral do externo de uma via pública, somente verá pedaços escuros de vidros. Mas se alguém entrar na catedral e olhar os mesmos vitrais de dentro, contra a luz, agora é um espetáculo de cores e de forma que nos fazem prender a respiração. Assim acontece com a igreja e com o matrimônio. Quem os olha como observadores externos, com olhos descrentes ou dos inimigos superficiais, não veem outra coisa que a miséria a perder de vista. Mas quem os olha de dentro, com os olhos da fé, sentindo-se parte deles, verá o que viu Paulo, um grande e maravilhoso mistério. E por demais, a Lutero, que o reprovava de permanecer na Igreja Católica, não obstante a sua corrupção, entre aspas, Erasmo de Roterdã respondeu um dia, suporto esta igreja na esperança que se torne melhor, no momento que também essa igreja é obrigada a me suportar, na esperança que também eu me torne melhor. Aquelas palavras do Papa Paulo VI, a ousadia dos maus se deve à covardia dos bons. Então, uma capacidade de permanecer para transformar. Os esposos são, portanto, para a igreja, a lembrança permanente daquilo que aconteceu na cruz. São, um para o outro e para os filhos, testemunhas da salvação, da qual o sacramento os faz participar. Uma resposta ao chamado específico para viver o amor conjugal, como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a igreja. Papa Francisco, Amoris Laetitia, número 72. Então é bom a gente destacar aqui, né? Os esposos são, portanto, para a igreja a lembrança permanente, mas ao mesmo tempo, vivenciando um amor conjugal como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a igreja. E ele vai continuar também em outro número do Amoris Laetitia. O sacramento não é uma coisa, nenhuma força, mas o próprio Cristo na realidade. Permanece com ele, concede-lhes a força de segui-lo, levando sua cruz e de levantar-se depois da queda, perdoar-se mutuamente, carregar o fardo uns dos outros, quando se unem em uma só carne, representam o esponsal do Filho de Deus com a natureza humana. Embora a analogia entre o casal marido-esposa e Cristo-igreja seja uma analogia imperfeita, convida a invocar o Senhor para que derrame o seu amor nas limitações das relações conjugais, número 73. Imperfeita por quê? Porque só Cristo pode salvar
O marido não pode salvar a esposa e a esposa não pode salvar o marido, é Cristo. Então, por isso é uma imagem imperfeita, mas podem caminhar juntos e juntos olharem para Cristo. Paulo fala do matrimônio cristão em relação a Cristo e a igreja. Da maneira como Cristo é a cabeça da igreja, assim o marido é a cabeça da mulher. E assim como a igreja está submetida a Cristo, assim as mulheres devem submeter-se aos seus maridos. Cristo e a igreja constituem uma profunda unidade, a mesma unidade que existe no ser humano entre cabeça e corpo. Em consequência, a relação do homem com a mulher supõe também essa profunda unidade que tem que existir entre os dois. Assim como o corpo, igreja, deve estar submetido à cabeça, Cristo, assim a mulher deve estar submetida ao seu marido em tudo. Essa submissão da mulher ao marido não supõe a perda da dignidade. O verbo submeter, hipotasso, do grego, hipo, de baixo, tasso, comando. A submissão em si nada tem de humilhante. Invocando a perfeição da obra redentora, Paulo escreve que o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Conversava com o padre Mariosvan, e justamente falando que este verbo, hipotasso, ele não era no sentido aplicado para designar inferioridade ou superioridade. Não era humilhação submeter-se ao outro, mas era aplicado como sistematização das funções. Como cada um tem a sua função, sistematizava-se as funções. Desta maneira também diz: submetei aos seus maridos. A masculinidade, embora deva ser considerado um dom divino, não é sinal de superioridade em relação às mulheres, mas um chamado de Deus para assumir certos papéis e responsabilidades. Isso aí está no documento Sexualidade Humana, Verdade e Significado, número 82, do Pontifício Conselho para a Família. Por sua parte, o marido tem a obrigação de amar a sua esposa. O termo grego é o ágape. Então, quando se coloca esse texto, tem muitas manifestações, né? Submeter-se, que é isso? Outras traduções vão colocar sujeitar-se. Ah, mas eu tenho que sujeitar-me a isso. Mas o termo ágape, ele é muito mais forte do que o hipotasso. O ágape é você estar disposto a morrer pelo outro. É como se dissesse: maridos, morrei pelas vossas mulheres, dai a vida por elas, em tudo para que elas tenham a vida. Sejam capazes de doar-se o máximo que pode, e na gratuidade e na generosidade. Ora, e se nós invertêssemos então esses termos e colocássemos assim: esposas, amai ágape os vossos maridos, e maridos, submetei hipotasso as vossas esposas. Ora, esse termo ágape já teria sido muito mais bem trabalhado do que esse submetei, né? Por causa do interesse. Então, o ágape, aquilo que se pede dos maridos, é muito mais do que se está dizendo às esposas. Vamos seguindo a reflexão. O termo grego é o ágape, que é um amor de entrega à pessoa amada. Não é um amor interesseiro, que seria o eros, ou o amor exclusivamente humano, denominado filia. Ou seja, o marido deve amar a sua mulher com um gênero de amor que equivale ao amor com que Deus ama o homem, e de modo como Cristo nos amou e se entregou por nós. Então, o modelo, como Cristo nos amou. Como foi que Cristo nos amou? Então, o modelo está aqui na cruz.
Na argumentação de São Paulo, o amor do marido e da mulher tem outros pontos de referência. Deve amá-la como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Tem que amá-la como se ama o próprio corpo, dado que ele é uma só carne com a mulher. Ele é uma parte do corpo do marido. E o seu pensamento é conclusivo. O que ama a sua mulher, ama a si mesmo. Daí a contradição na existência de um marido que não ama a sua mulher. Diz o apóstolo: ninguém faz mal à sua própria carne, senão que a alimenta e acolhe como Cristo e a igreja. Raniero Cantalamessa, falando um pouco sobre esse texto, ele ainda vai dizer assim: quando Paulo diz, esposas, submetei-se aos vossos maridos, é verdade que ele não está dizendo ali, tal qual, maridos, submetei-se às vossas esposas. Mas também, quando Paulo diz, maridos, amai as vossas esposas, ele também não diz, esposas, amai os vossos maridos, mas subentende-se que se deve amar. Então, daquilo que se aplica ao homem, aplica-se também à mulher, e aquilo que se aplica à mulher, aplica-se também ao homem. Paulo ainda menciona o texto do Gênesis, os dois serão uma só carne, Gênesis 2:24, mas cita como ponto de referência e diz que é um grande mistério, mas o aplica a Cristo e a igreja. É a profunda relação entre Cristo, igreja e marido, esposa. Essa sinônimia encontra fundamento na ideia bíblica do matrimônio de Deus com o seu povo, em Isaías 54:4 seguintes, que diz: não temas, porque não tornarás a ficar envergonhada, não te sintas humilhada, porque não ficarás confundida. Com efeito, hás de esquecer a condição vergonhosa da tua mocidade, não tornarás a lembrar o opróbrio da tua viuvez, porque o teu esposo será o teu Criador, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O ponto de referência, pois, da união esposo-esposa é Cristo e a igreja. Aqui está a riqueza e o mistério do matrimônio cristão. Daí que a doutrina paulina conclui que a relação matrimonial homem-mulher participa da união Cristo-igreja. Deste raciocínio tão original como misterioso, deduz São Paulo esta consequência já enunciada anteriormente. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Está no versículo 33, o verbo grego deste respeito é phobetai. Além do já suposto matrimônio monogâmico, sua mulher, seu marido, Paulo repete a missão de ambos cônjuges. Então lembremos aí, né? Um suposto matrimônio monogâmico, sua mulher, seu marido. O marido deve amar, ágape, a sua mulher, e a mulher tem de reverenciar ao seu marido. Novamente se insinua a distinta condição do homem e da mulher. Esta está subordinada àquele. Mas bem que se trata de uma subordinação voluntária e mútua, enquanto o marido é obrigado a amar a sua esposa como a si mesmo. Pode-se falar de uma mútua submissão, dado que a obrigação de amar a sua esposa também subordina o marido à mulher. Escreve Aranda: São Paulo aceita a ética social do seu tempo, não a discute, mas a translada a uma perspectiva nova, em relação a Cristo. Se todo cristão deve viver submetido a Cristo, a esposa cristã expressa esta missão
na realidade concreta de sua existência, submetendo-se ao marido como ao Senhor. O marido traz presente a Cristo como cabeça da igreja, a mulher, a igreja, como corpo de Cristo. Talvez a bateria? Opa, foi, desculpa. O que é que eu fiz aqui? Bom, deste modo, mantendo o conceito e a realidade social da submissão da mulher ao marido, a submissão da esposa cristã dentro do matrimônio adquire uma conotação de todo singular, se converte na forma concreta de viver a submissão a Cristo e está fundamentada não na primazia do marido ou na debilidade da mulher, senão na entrega e desvelo do marido por ela. Paulo é fruto do seu tempo, né? Paulo está vivenciando aquela realidade, mas mesmo assim, como Cristo deu aquele salto, Paulo também aquele salto, ele não ignora essa realidade, mas ele coloca agora essa relação do homem e da mulher na mesma relação como Cristo e a igreja. E então, na medida em que a igreja vai crescendo, pensando, então ela vai descobrindo verdadeiramente como se deve dar esta relação, se é fundamentada em Cristo e a igreja. São João Crisóstomo diz: já viste a medida da obediência? Pois ouve também a medida do amor. Desejas que tua esposa te obedeça como a igreja a Cristo? Então cuide bem dela, como Cristo faz com a igreja. Então, se um pirraça o outro, como queres ser obedecido ou amado? Mas Cristo submeteu-se, assumindo a nossa natureza e manifestando o seu amor, então da mesma forma. Então, em uma palavra ao marido: se você quer ser tratado como um rei, então trate a sua esposa como uma rainha, e vice-versa. Bento XVI, ele resume a concepção cristã do matrimônio e da família em algumas palavras: casamento e família não são uma construção sociológica, fruto do acaso e de situações históricas e econômicas particulares. Ao contrário, a questão da justa relação entre o homem e a mulher finca suas raízes na essência mais profunda do ser humano e só pode encontrar sua resposta a partir daí. Quer dizer, ela não pode ser separada da sempre antiga e sempre nova questão do homem sobre si mesmo. Quem sou eu? O que é o homem? E esta questão, por sua vez, não pode estar separada da interrogação sobre Deus. Deus existe? E quem é Deus? Qual é seu verdadeiro rosto? A resposta da Bíblia a essas duas questões as une, faz de uma consequência da outra. O homem foi criado à imagem de Deus e o próprio Deus é amor. Por isso, a vocação ao amor é o que faz do homem a autêntica imagem de Deus. Ele torna-se semelhante a Deus na medida em que se torna alguém que ama. Foi um discurso do Papa Bento XVI na abertura do Congresso Eclesial Diocesano, na Basílica de São João de Latrão, em 6 de junho de 2005. A irmã Rita já fez essa citação, mas eu gostaria de repeti-la, em Redemptor Hominis, número 10. O homem não pode viver sem amor, será um ser incompreensível para si mesmo, e a sua vida estará privada de sentido, se não se lhe revelar o amor, se não se encontrar com o amor, se não o experimentar e o fizer próprio, se não participar dele vivamente. O que é a felicidade? Amar e ser amado. O relacionamento conjugal à luz da relação Cristo-Igreja revela que existe um fundamento antes da prova suprema de amor.
É bem verdade que antes dessa prova suprema de amor, Cristo também disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, né? Então a crise do marido, a crise da esposa, prévio ao matrimônio, se de fato estão assumindo isso como uma verdade, um verdadeiro matrimônio, matris, mater, mãe, mônio, munus, ofício, ofício materno, ofício de mãe, doação. Então aí vem dizer, Jesus disse aos discípulos: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. João 15:15. Jesus cria um vínculo de amizade com os discípulos. A amizade é fundamental, pois ela acolhe o outro incondicionalmente. O amigo não subjuga, não escraviza, não sufoca, não engana. Jesus, nas bodas de Caná, João 2:1-11, realizando o milagre da transformação da água em vinho, e quando experimentado pelo mestre Sala, este solta uma exclamação para o noivo: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom, mas tu guardaste até agora o vinho melhor. João 2:10. Foi Cristo quem deu o vinho melhor. Se Ele é quem deu o vinho melhor, Ele é o verdadeiro noivo. Ele guarda o vinho melhor por último. De fato, a revelação foi progressiva, e quanto mais se convive e se conhece a Cristo, mais se apaixona. E a própria igreja, quanto mais tempo peregrina, mais e mais ela reflete, contempla e vai descobrindo a beleza, a ternura, profundidade e largueza da entrega do noivo por ela. E por mais que descubra toda a beleza do amor do noivo e o que ele fez, ainda permanece para a noiva, igreja, a surpresa e revelação da vida eterna, que agora vemos pela fé. Paulo diz em 1 Coríntios 13:12, agora vemos como enigmas num espelho, depois veremos face a face. Agora conheço imperfeitamente, e conhecendo imperfeitamente, já somos tomados pelo espanto. O melhor está por vir. Assim no matrimônio, quanto mais anos de vida em comum, mais amigos, apaixonados, seduzidos, devem ser um cônjuge pelo outro. Guardar o vinho melhor por último é um olhar para o outro e dizer: hoje está bom, espere para ver amanhã. É guardar o melhor está sempre por vir. Este também foi o caminho percorrido pela noiva verso ao noivo. A igreja esposa aprendeu com o noivo esposo. Cito o exemplo dos santos e mártires. Eles souberam muito bem a diferença entre renunciar e rejeitar. A gente rejeita o que não presta, mas a gente renuncia àquilo que é bom, mas que precisa, por causa do dever. Ensinaram que todo prazer bem vivido leva ao dever, e todo dever bem vivido leva a um prazer. Pode não ser um prazer ter um cônjuge doente, mas é um dever cuidar. Por isso existem os mártires, os santos, que fizeram escolhas dolorosas, porque é um dever. O amor implica comprometer-se, envolver-se, dar a vida. A igreja entendeu que foi convidada a caminhar com o noivo. Quem quiser me seguir, Mateus 16:24, não foram obrigados. Assim, os cônjuges são implicados na liberdade, uma liberdade que acolhe o dom da unidade e indissolubilidade, pois o espiritual não envelhece, mas cuidado enternece e se torna cada vez mais belo. E por essas propriedades matrimoniais são chamados à fidelidade e fecundidade, a exemplo da relação noivo e noiva.
O olhar para a moral conjugal, à luz da relação Cristo-Igreja, leva-nos a perceber que desde o Antigo Testamento, que Deus usou a imagem da relação nupcial com a humanidade, contrapondo-se à relação ocasional proposta pelo secularismo. Ele desposou a humanidade, que é a sua igreja, e a ela é fiel. Eu quero partilhar com vocês um pouco do conteúdo que foi passado por Dom Petrini. Ele era o bispo responsável pelo setor Vida e Família, num congresso nacional de pastoral familiar, onde ele e Marcelo Couto Dias, no livro Família no Debate Cultural e Político Contemporâneo, fala sobre a relação nupcial e a relação ocasional. Relação nupcial indica a unidade inseparável de amor, sexualidade e procriação. Eu estava tentando descobrir aqui onde é que tem o laserzinho. Achei. Então, relação nupcial indica a unidade inseparável de amor, sexualidade e procriação. Então, não se separa essas três realidades, porque na relação nós já vemos hoje, é possível, por exemplo, ter a sexualidade sem amor, como também ter o sexo sem amor, como o sexo sem procriação. Como é possível também ter a procriação sem amor, como é possível a procriação também sem a entrega sexual de um para o outro. A unidade entre esses três fatores constituem o eixo da relação homem-mulher, ao redor da qual se estrutura um matrimônio, a família, e como consequência disso, relações de cooperação e de solidariedade entre os sexos e entre as gerações, abertas à procriação e à educação dos filhos, realiza um projeto comum de vida. No polo oposto, situa-se a relação ocasional entre homem e mulher. Esta se caracteriza pelo exercício de uma sexualidade que tende a não criar vínculos, a não ser momentâneos. Não se torna projeto comum de vida, não está aberta à procriação e não gera responsabilidade recíproca. Então aqui, projetando esta relação, né? Esses tópicos da relação nupcial e da relação ocasional, onde a gente vê que nessa relação de Deus, né, escolheu a humanidade, né, para ser a noiva, a igreja como a noiva. Então na relação nupcial nós temos um projeto de vida partilhado, né? Deus partilhou conosco um projeto, mas não momentâneo, não passageiro, mas terreno e até a eternidade. Na relação ocasional não há projeto, simplesmente acontece, né? Dom João Wilke, atual bispo de Anápolis, ele sempre dizia aos jovens, faça da vida uma aventura, mas não faça de uma aventura a vida. Então não há projeto, o que acontecer, aconteceu. Na relação nupcial, relações atentas à totalidade da pessoa, é o todo, é assumir a totalidade, saber que não existe a pessoa perfeita, só Deus é perfeito, e tem consciência, assume-se essa totalidade. E na relação ocasional, relações interessadas em aspectos parciais, beleza, dinheiro, projetos em comum momentaneamente, mas que passam. Na relação nupcial, a relação tem dimensão pública, tem alegria de mostrar o outro, tem alegria de apresentar para o papai, para a mamãe, e de apresentar-se também publicamente. Na relação ocasional, a relação é um fato privado, se esconde, quer se esconder porque não se quer assumir. A pertença recíproca na relação nupcial é a reciprocidade. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Na relação ocasional, uma autonomia. Hoje já, os casais já entrando de acordo assumindo um casamento civil, mas cada um morando na sua própria casa. Cooperação entre os sexos, relação ocasional, um descompromisso. Na relação nupcial, uma relação fecunda, ela gera filhos.
na relação ocasional, planeja verdadeiramente a esterilidade, porque se é ocasional, não se quer nenhum vínculo que venha prendê-lo para uma futura abertura a outros relacionamentos e possibilidades. As decisões não têm valor. Relação nupcial, ela dura no tempo, ela é efêmera na relação ocasional. Na relação nupcial, abraça o drama humano. Então, nos momentos de crise financeira, de doenças e dificuldades, tudo é abraçado. Mas, na relação ocasional, move-se na banalidade. Relação nupcial, vive-se o amor como dom de si. Na relação ocasional, vive-se o amor como interesse particular. Na relação nupcial, busca a satisfação. Na relação ocasional, basta-lhe o dever. Nessa dimensão, tem uma frase que fala do amor, né? A diferença entre amar e gostar. Quem ama quer o bem do outro. Então, busca a satisfação do outro. É voltado para o outro. Mas o gostar é querer o outro para o seu bem. Amar é querer o bem do outro. Gostar é querer o outro para o seu bem. Então assim, basta-lhe o prazer, nada mais. Voltado para o outro, é voltado para si. Então o narcisismo, o olhar para si. Então é os meus desejos, é a minha vontade. A relação nupcial, ela tem uma reciprocidade afetiva. Na relação ocasional, o narcisismo. Aqui se vive a gratuidade no nupcial. Aqui se calcula a conveniência. Quando falamos de gratuidade, a gratuidade do próprio Deus conosco. Não nos exigiu nada, não perguntou se nós morreríamos por Ele quando Ele fez esse gesto de morrer na cruz por nós. E cria história, a relação nupcial cria uma história, a relação ocasional são relações não significativas. Esse criar história é a sua árvore genealógica. Tem uma árvore genealógica. Daqui 50 anos, como serão as árvores genealógicas? Como elas estarão? Lá dizem que, não, é verdade, eu nunca vi não, mas lá em Aracaju tem o maior pé de caju, não é? Mas ele está aqui, ele topa no chão aqui de novo, e nasce de novo, e topa aqui no chão e vai de novo, e topa no chão e vai de novo. Então, como será essa árvore genealógica? Então, essa relação nupcial e ocasional. Um estudo feito com 130 casais, durante 6 anos, traz conclusões surpreendentemente simples. Aqui eu paro de citar o Dom Petrini e o Marcelo. Traz conclusões surpreendentemente simples de serem aplicadas. Porém, dos milhares de casais que começam uma vida juntos, muitos não são capazes de manter a relação por muito tempo. Pense, por exemplo, na quantidade de amigos seus que já foram casados e hoje estão divorciados. Levando tudo isso em consideração, John e Julie Gottman, um casal de psicólogos, fizeram um amplo estudo com casais para compreender os principais motivos do sucesso ou fracasso dos seus casamentos. Então, era justamente tentar entender como manter casamentos duradouros. As conclusões do estudo podem até lhe parecer óbvias, mas servem de alerta para aspectos que merecem mais atenção no relacionamento. Os psicólogos montaram o chamado Laboratório do Amor e levaram 130 casais até ele. Cada casal passou um dia dentro do laboratório, fazendo tarefas do dia a dia, comer, cozinhar, limpar, etc., mas juntos, enquanto os cientistas os observavam. No final do estudo, os casais foram classificados em 2 grupos, casais mestres e casais desastres. Após 6 anos, os casais foram novamente chamados pelos psicólogos. Os mestres continuavam juntos e felizes,
e os casais desastres não estavam mais casados. E se continuavam juntos, ou se estavam juntos, não eram felizes. Quais foram as conclusões do estudo? Ao observar os casais, os cientistas concluíram que a generosidade e a bondade são fundamentais dentro do casamento. Quem ama dá vida. Gratuidade e generosidade, aquilo que Deus mesmo fez conosco, nessa aliança entre Cristo e Igreja, ensinou isso. Então, agora não no olhar cristão, teológico, mas dentro de um olhar psicológico, ou seja, que pode ser conhecido por todos os homens e por todas as mulheres de todos os tempos. Um gesto tão simples como, ao observar os casais, os cientistas concluíram que a generosidade e a bondade são fundamentais dentro do casamento. Um gesto tão simples como responder às perguntas do dia a dia com agressividade ou generosidade podem afetar o futuro e a qualidade da relação. Perguntas como: você viu aquela notícia? Podem ser a oportunidade para que um cônjuge demonstre mais interesse pelos gostos do outro, agindo com generosidade e bondade, o que leva a criar uma conexão maior entre eles. Ignorar o que o outro disse, responder com rispidez, desinteresse ou indiferença, podem mostrar muito mais do que falta de tempo ou cansaço. Por isso, é preciso cuidar com esmero de todos estes detalhes. Sempre temos a opção de responder com generosidade ou rispidez. Os casais mestres demonstravam interesse pelas necessidades emocionais do outro. Buscavam criar um ambiente de admiração e gratidão pelas coisas que o outro fazia. Já os casais desastres construíam um ambiente fundamentado na insatisfação, sempre apontando os erros do outro, o que o outro deixou de fazer, esquecendo das qualidades do cônjuge. Portanto, generosidade e bondade podem salvar um casamento. Não se trata somente de fazer uma linda surpresa no dia do aniversário de casamento. O que o estudo mostrou envolve a aplicação de pequenas doses de generosidade e bondade no dia a dia. Gentilezas, elogios, evitar cobranças desnecessárias, centrar-se no que a outra pessoa faz de bom, não de negativo. Você pode elogiar o que seu cônjuge fez de bom ou reclamar do que ele deixou de fazer. A escolha é sua. E seu casamento, para os casados, não para os seminaristas, pode depender disso. Os psicólogos Gottman estudaram os casais com eletrodos durante sua entrevista e perceberam que os casais desastres ficavam fisicamente estressados ao conversar com seus cônjuges. Fisiologicamente, era como se estivessem em uma batalha. Já os casais mestres mostravam passividade, relaxamento e tranquilidade em suas conversas. E você, a que grupo quer pertencer? Ainda dá tempo de aplicar estas dicas simples e práticas no seu dia a dia. Concluindo, as conclusões do estudo podem até lhe parecer óbvias, mas servem de alerta para aspectos que merecem mais atenção no relacionamento. Os psicólogos... concluindo. Para viver um matrimônio, tendo como modelo Cristo e Igreja, precisa-se dar os passos da gratuidade e generosidade. Isso tem a ver com decisão. Eu decidi te amar, não obstante as dificuldades e pecados que poderão vir. Na traição conjugal, a primeira atitude do outro, na maioria das vezes, é o caminho da separação para resolver a situação, enquanto o de